meio longa, senão a gente vai atrasar muito. Isso eu acho aqui quem confirmou. Miriam confirmou, a Lisandra tá aí. Jaqueline. Vamos ver se alguém responde aqui no grupo, a gente já começa. Já vou começar, gente, com vocês três. Ah, entrou a Patrícia, entrou mais uma. Patrícia? Não, a Patrícia já estava. Patrícia e a Lisandra só mesmo, né? Patrícia, você assistiu essa aula? Não, né? Você é do segundo período também, né? Sim, eu sou do segundo, eu não assisti. Lisandra também, né, Lisandra? Sim, segundo período. Tá, vocês assistiram alguma coisa, gente, da anatomia? Assistiram a aula, pegaram material? Ou ainda não? Eu assisti do AVA, né, e li as apostilas. Ai, que bom. Que era do ano passado, né? Agora esse do segundo é anatomia do sistema. Eu também dei uma lidinha. Não, nós vamos fazer a anatomia mesmo, do segundo período, aham. Então, tá bom, então. Mas tá eu li as apostilas. Ah, de sistemas também, tá, beleza. Sim. Patrícia também já deu uma passeada por lá ou não? Sim, é eu que tô falando. Ah, desculpa, Lisandra. Oi? Você já deu uma lidinha na anatomia? Eu estava assistindo as aulas de anatomia dos sistemas, né? Aí eu acabei. Aí eu tenho que dar uma olhada nas apostilas, né? É bom, viu? Nós vamos começar aqui, eu vou compartilhar a tela, porque a aula ela é bem extensa. E se a gente não começar, a gente demora muito. Ô, Cláudia, tem como depois você compartilhar o material com a gente? O Oswaldo o pessoal do Polo costuma pôr no YouTube e mandar o link para vocês, tá? Ah, então tá bom, então. Oswaldo, tá me ouvindo? Eu tô desabilitada para compartilhar a tela. Tem como habilitar isso? Não sei se ele tá me ouvindo. Oswaldo, me socorre, Oswaldo.
Pessoal, eu dividi a aula em quatro partes, né? Que são ossos, nós vamos começar com ossos, depois vamos para articulações, depois músculo, depois um pouquinho de sistema nervoso, tá bom? Então, não dá para detalhar demais, a gente vai fazer uma coisa mais geral, porque a aula é bem extensa, tá bom? Osvaldo, está me ouvindo? Ver se eu consigo, não, ainda não. A parte de ossos, gente, por que tudo é muito importante? Mas muitos músculos e articulações levam o nome de ossos, né? Então, os ossos a gente sempre começa porque... Aí, agora deu certo. Então, o osso é não só importante porque é um sistema importante, mas porque vai ajudar muito nos nomes aí de músculos e de articulações. Vocês já começaram a ver minha tela ou ainda não? Eu tô vendo, sim. Já. Ótimo, estão vendo, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com o sistema esquelético, depois articular, muscular e sistema nervoso, tá? Então, rapidinho aí, os ossos do sistema esquelético, como são divididos aí? Cabeça, então, crânio são 8 ossos, face 14 ossos. Nós não vamos ver todos, não tem condições de a gente ver todos os 206 ossos, tá bom? Pescoço, né, 8 vértebras, mais o osso ilioide. Tórax, nós vamos ver as costelas, vértebras externas, isso daí tudo nós vamos ver. Abdômen, são as vértebras sacro e cox. Membros inferiores, cintura escapular, braço, antebraço e os ossinhos da mão. Pensa que na mão tem 27 ossos, imagina decorar tudo. Peraí que eu acho que tem alguém pedindo para entrar. A Miriam entrou. Membros inferiores, cintura pélvica, coxa, joelho, perna e os músculos do ouvido. Então, primeira coisa... Ai, o negócio não passar. Primeira coisa é a gente entender a função do esqueleto, né, gente? Isso aqui a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Qual que é a função do esqueleto? Sustentação do corpo com formação. O que que seria isso? A sustentação. Sem os ossos, o osso é uma estrutura rígida, né? Forte. Imagina se a gente não tivesse os ossos, fosse só musculatura, né? A gente não conseguiria ficar em pé. Proteção. Muitos ossos fazem uma caixa de proteção, como, por exemplo, as costelas, né? As costelas fecham ali órgãos vitais. Eita. Fecha órgãos vitais ali, protegem coração, pulmão, né? Então, eles têm essa função de proteger alguns órgãos vitais. Base mecânica para movimentos, a gente vai ver, né? As articulações, a junção de dois ossos que promovem os movimentos. Armazenam minerais, todo mundo sabe, né? Quer dizer, não sei se todo mundo sabe, a gente fala muito isso, mas nem todo mundo sabe. Que o osso é um depósito de minerais, principalmente do cálcio. O nosso corpo não vive sem cálcio, gente. O cálcio ele é responsável pela contração muscular, o cálcio ele é responsável por várias funções do nosso corpo. Como não pode faltar esse mineral, a gente tem um estoque dentro dos ossos. Por que acontece a osteoporose? Porque na falta de cálcio ingerido pela alimentação, pela boca dentro, o osso oferece isso para o corpo. Então, se o osso começa a tirar muito esse depósito, a gente começa a ficar com os ossos fracos. Por isso, a osteopenia, que é o início da osteoporose, né? E depois o agravamento, que é a osteoporose.
Hematopoiese, não sei se vocês lembram disso também lá na biologia, no 8º ano, que seria a produção de células sanguíneas, né? Então, o osso tem um miolinho lá do osso, que é como se fosse uma medula, que produz as células sanguíneas, tá? Então, são as funções do sistema esquelético. A gente tem basicamente 2 divisões, dentro dessa divisão tem, né, as partes do corpo, mas se a gente for dividir o esqueleto em 2, a gente vai dividir não, né, já é dividida. A gente tem o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Então, pensa axial, pensa de centro, uma coisa centralizada. E apendicular, eu gosto de usar uma analogia de pendurado. Então, quando a gente fala apendicular, pensa na palavra pendurado. Tudo que está pendurado no centro do nosso corpo é apendicular, tá bom? E nós vamos ver isso detalhado. Quando junta o sistema apendicular, como que ele é preso, o que está pendurado, né, no centro, são as cinturas escapular e cintura pélvica. Nós vamos ver agora, tá? Então, aí a gente tem o esqueleto axial. O esqueleto axial, ele é o crânio, é o centro, tá vendo ali, ó? Tem hora que isso daqui não passa. Se vocês quiserem fazer pergunta, Lu, pode me interromper também a hora que você quiser, tá? Ok. E as meninas também, viu, meninas? Vocês fiquem à vontade, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Se precisar de parar para fazer pergunta, pode parar a hora que vocês quiserem, tá? Ou conversa no chat aí, a Lu vai ficar de olho, ou abre o microfone e pergunta, não tem problema. Depois nós vamos ver esses ossinhos aí, tá? Do neurocrânio e do viscerocrânio. Certinho. Agora eu descobri, quando eu olho vocês, eu não consigo passar a tela, eu tenho que fechar. Então, vamos lá, parte do neurocrânio. Nós vamos ver nas fotos isso aí, então não vou falar agora, tá? Então, é onde guarda o cérebro, né? A gente estava falando... Miriam, você tá tudo certo? Você conseguiu entrar? Cadê você? Tá me ouvindo, Miriam? Ela já saiu e entrou 2 vezes? Então, vamos lá, continuando aí. Miriam, tá me ouvindo? Ela tá sem microfone, parece. Se quiser conversar no chat, tá bom? Fica à vontade aí para perguntar no chat. Então, nós temos o neurocrânio. Então, esses ossos do neurocrânio, eles vão guardar o nosso encéfalo. Lembra que a gente falou que uma das funções do esqueleto é proteção? Outra parte importante, vital, é o cérebro. Então, o cérebro não pode estar exposto, digamos assim, né? Ele tem que estar protegido por essa caixa aí. Então, vamos ver esses ossinhos aí na foto. Então, nós temos aqui, ó. É bem legal, gente, porque não é difícil, porque muita coisa é bem lógica, né? Então, pensa que a parte da frente da nossa cabeça, a nossa testa, a gente tem o osso frontal. Tá? A parte do osso chama frontal. Então, é bem fácil, porque é bem próximo do nome popular, digamos assim, frente frontal. Parietal, nós temos a parte lateral, então a gente tem a parte direita e a parte esquerda, parietal. A parte lá da nuca, base lá, occipital, que é essa roxinha. A parte lateral, temporal, próximo do ouvido. Aí mais para dentro do olho, assim, ó, a gente tem um esfenoide. E o etimoide, nem dá para ver aqui direito, é essa parte, vocês conseguem ver um roxinho assim, ó, bem... Opa. Um roxinho bem pequenininho aqui por dentro, ele fica praticamente no crânio, para atrás do olho, ele entra assim, para realmente proteger o crânio. Então, é um osso que cresce, como se fosse uma continuação do esfenoide, tanto é que o nome é bem parecido. Então, eu tenho o esfenoide e um pouquinho para dentro eu tenho um ossinho que chama etimoide. Tranquilo até aí?
E o víscero-crânio, que é a outra parte do cérebro, que são a parte mais da frente, que vai proteger estruturas ou alojar ou proteger as estruturas mais para frente do osso. Então, nós temos aqui, ó, os principais, tá, gente? Isso aqui é o que está no roteiro de vocês. Então, a gente tem mais ossinhos aqui. Vou passar o que realmente está no roteiro. Ossos maiores, mandíbula, que é a parte de baixo. Inclusive, a gente às vezes fala errado maxilar, né? O maxilar é a parte fixa de cima, essa parte verde aqui maior, ó, é o maxilar. E a parte que mexe, que a gente conversa, móvel, é a mandíbula. Às vezes a gente troca esses nomes aqui. Zigomático é esse osso da bochechinha, o osso que a gente passa blush. É esse ossinho que a gente consegue apalpar fácil aqui na frente. Tem essa bolinha aqui, que é a referência para a gente passar blush. Nasal, facinho, né? Que já é realmente a base do nariz. Isso aqui é legal, porque muita gente não sabe, né? Às vezes eu dou aula de anatomia e eu pergunto, vocês sabiam que essa parte da ponta do nariz não é osso, né? Isso é só cartilagem, isso é só uma articulação cartilaginosa aqui. Então, o ossinho, ele é só aqui em cima, só essa base aqui. Então, é o osso do nariz, então é o osso nasal. Ó, tá vendo aqui o amarelinho do osso lá de trás que a gente viu que vem aqui para frente, e aqui o roxinho, que é o que eu te falei, que eu falei que é o etimoide? E para a continuação dele mais para dentro aqui, ó, esse roxinho mais para dentro, é o lacrimal. Tem ele de cá e ele de cá, que fica realmente perto da onde tem a glândula lacrimal. Então, olha só como é que os ossos, as glândulas, as articulações e os músculos vão receber nomes de ossos. Então, eu tenho o osso lacrimal, tenho a glândula lacrimal, tá bom? Atrás do nariz, mas pensa lá para dentro, porque a gente não tem osso aqui, tá? Então, corta esse nariz e pensa lá para dentro. A gente tem esse ossinho pequenininho, que é o vômer. E aqui do lado, a gente tem ossinhos, que parece uma conchinha, que inclusive chama concha nasal, tá? Então, a gente tem a concha nasal inferior e esses azuizinhos aqui, a concha nasal superior. Dúvidas até aí, gente? Tranquilo? Como estamos? Pode seguir? Então, vamos lá, vamos dar continuação. Agora, vamos passar por a outra parte do esqueleto axial. Ainda é esqueleto axial. Lembra que eu falei que o axi é centro? Então, nós começamos pelo cérebro. Descendo, a gente tem o tórax e, junto com o tórax, a coluna vertebral. Isso tudo é o centro do corpo, é o esqueleto axial, tá? Mais um aluno, Jean. Oi, Jean, tudo bem? Logo depois, gente, saindo do cérebro, né, entrando do pescoço para baixo, a gente tem esse ossinho que é o osso hioide, que é um osso que protege, começa a proteger a parte do sistema digestivo aí, que a gente vai ver na próxima aula de anatomia, né? Anatomia de sistemas. É um ossinho que parece, tá vendo? Parece uma meia-lua aqui, um U, né? Parece um U que vai começar a proteger as estruturas de esôfago, que a gente vai ver depois lá na anatomia de sistemas. Jean, tá ouvindo bem? Então, seguindo aí, a gente tem outros ossinhos, mas a gente vai pelos principais. Um das mais importantes aí, que eu acho que a gente tem que saber bastante, é o tórax, né? Então, o tórax, ele protege órgãos vitais, é um sistema, uma parte óssea bem grande, tem bastante ossinhos, né? Começando pelo centro aí, pelo externo, que a gente também consegue tocar, né, entre os seios aí, na parte bem do meio, é um osso firme, é um osso largo, porque ele realmente protege a parte vital nossa, que é aqui do coração, né? Tanto é, gente, que, ó, o material de vocês pede, inclusive, para detalhar esse osso externo. O osso externo, ele é tudo isso daqui, ó. E ele é dividido em 3 partes, tá vendo? A parte de cima, que é a parte que a gente encosta aqui em cima, manúbrio,
desce uma parte do corpo e o finalzinho dele é chamado de processo xifoide. As vértebras, eu acredito que é de conhecimento de todo mundo, é uma coisa que a gente fala muito, né? A parte das vértebras. Então, a gente tem 7 vértebras que são chamadas verdadeiras, 2 falsas. Por que falsas? Não seria falsas, né? É engraçado esse nome, 2 falsas. Mas vamos lá, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até a 7ª, ó, vamos acompanhar a última aqui, ó. Ela termina aqui na branca, a parte do osso, e aqui eu já tenho uma cartilagem, né? Uma estrutura que não é osso, é uma estrutura mole. Vocês conseguem perceber que daqui para cima, todas elas vão direto para o externo? Por isso que são chamadas de verdadeiras. Eu não acredito que seja um nome correto, mas é um nome que é usado, né? Então, eu chamaria de fixas. Então, as vértebras fixas no externo. Então, a gente tem 7 vértebras que vão diretamente sendo ligadas no externo, no osso do externo. Eu tenho 2, ó, aqui, que são essas 2 aqui, que elas se ligam no de cima, ó, essas 2 aqui, 3, né? Não, 2 mesmo. Não, 3, por que eu pus 2? São 3, ó. Essa e essa. Essas 3, elas se ligam meio que uma na outra, e elas se ligam nessa 7ª aqui, ó. Então, elas são chamadas falsas. Eu não diria falsas, mas eu diria que elas se pendura numa última aqui, que é fixa aqui no externo. E a gente tem essas aqui que não se ligam, ó, a nenhum lugar. Vocês estão vendo, ó? Não sei se dá para ver a de trás. Essa e essa, elas não se ligam. Ela termina aqui, ó, nesse pontinho azul, e a outra se liga aqui, não se liga, né? Termina aqui nesse pontinho azul. Então, a gente tem 2 vértebras aqui, ó, que não se ligam a nenhum lugar. Então, elas são chamadas de flutuantes, porque realmente elas estão flutuando, elas não estão fixas, tá? Então, a gente tem essas que são fixas direto no externo, as que não são ligadas no externo, mas tem uma ligação, tem alguma coisa que prende elas, e 2 últimas no final que são flutuantes, que inclusive são as famosas aí, que tiram para afinar a cintura, nananã, todo mundo já ouviu essas histórias, né? Que fulana tirou as costelas para afinar a cintura. Então, são essas costelas flutuantes aí, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo até aí, né? Coluna, nossa, quem não souber coluna, assim, ó, na ponta da língua, pode começar a estudar. A nossa área aí, se não souber o que você tá pondo na mão ali, se não souber olhar uma coluna de um aluno, olhar uma movimentação, ixi, pode decorar bastante a parte da coluna, que também não é difícil, porque imagina se todas esses pedacinhos tivessem um nome, como na mão e no pé. Vocês vão ver na mão e no pé, cada ossinho tem um nominho. Imagina se isso fosse na coluna, hein? Olha o tamanho. Então, a gente não tem, então fica fácil, na verdade. As duas primeiras vértebras só que recebem nome. Então, eu tenho 7 vértebras cervicais, saindo bem da base do crânio ali. Só as 2 primeiras recebem um nominho, depois eu vou explicar o porquê. A primeira, que é a cervical número 1, ela se chama Atlas. E a segunda, cervical número 2, ela recebe o nome de Axis. Depois é fácil. Cervical 3, cervical 4, cervical 5, cervical 6 e cervical 7, que a gente chama de C2, C3, C4, C5 e C6 e C7, até a 7, tá? Então, é fácil. Você pode falar C1, C2? Claro que pode, não tem problema não é errado, tá? Mas elas recebem um nome específico porque tem uma função bem diferente das outras. Depois, em azul, a gente tem as 12 torácicas, que aí é fácil. É a torácica 1, A2, A3, então é T1, T2. Então, eu não sei se alguém já ouviu isso. Eu tenho uma hérnia na AT5, eu tenho uma hérnia na AT6, então é o número da vértebra conforme
elas estão na sequência aí. E as verdinhas aqui são as lombares. Mesma regra, lombar 1 são 5, A1, A2, A3, A4 e A5, tá? E o finalzinho da coluna, que é bem diferente. Então, pensa, aqui são todos discos, né? A coluna vertebral, ela é feita de disquinhos aí. E aí, a gente tem um osso na base da coluna vertebral, que é chamado de sacro e de cox, tá? É engraçado, uma curiosidade, de 3 a 5 vértebras fundidas, tá? Então, quando a gente é pequenininho, essas vértebras, elas vêm como se fosse com uma articulação entre elas, e essa articulação vai sumindo e a gente vai consolidando essas vértebras com a idade aí, né? E essas vértebras se ligam e se fundem em uma só, tá? Por que de 3 a 5 vértebras? Porque é engraçado, mas isso é individual. Como que nasce essas divisões aí no bebezinho? É individual, às vezes ela é dividida só aqui nesses 2 ossinhos aqui e esse aqui, a maioria é assim, ó, esse ossinho tem uma articulaçãozinha, esse aqui, né, então são 3 partes que ao longo dos anos se fundem e viram um osso só. E é aquele ossinho de quando a gente sai sentado, a gente quase morre de dor, porque é uma terminação da coluna, e ali é muito inervado. Então, quando a gente senta, cai, né? Não é comum também quebrar, porque é um osso bem forte. Mas também existem alguns casos aí, principalmente em acidente, esse tipo de coisa, que pode te quebrar esse ossinho. Você imagina calcificar um ossinho lá dentro da coluna, né? A gente não consegue engessar, é bem complicado. Mas é um osso forte, tá? Sistema apendicular. Então, nós saímos do sistema axial, que é o centro, e vamos para os pendurados. Lembra que eu falei? Apendicular, pendurados. Eles têm as mesmas funções do sistema esqueleto. O sistema esqueleto, independente se é um ou se é o outro, ele tem a mesma função. Então, vamos começar aí pelo braço, ó. Aí são ossinhos que eu acho que é bem conhecido. Quem trabalha já em academia usa bastante esses nomes, né? Escápula, clavícula. A clavícula a gente consegue também pegar, que é esse ossinho que tá aqui na nossa frente. A escápula é o ossinho que tá lá atrás, que a gente fala, não sei se vocês usam isso. A Patrícia, não sei se usa. No balé a gente usa muito, fecha a escápula, né? Movimentação fecha a escápula. Escápula é aquele ossinho lá de trás. O braço sai lá do ombro, vai até o cotovelo, né, que é o húmero. E aqui, pouca gente sabe também, às vezes eu pergunto, vocês sabiam que a gente tem 2 ossinhos aqui do cotovelo para baixo? Tem gente que não sabe que são 2 ossos, o rádio e a ulna. Agora, uma diquinha minha para vocês. Então, se a gente pegar a mão aqui, vocês estão vendo, né? Então, eu tenho aqui, ó, a posição anatômica é de frente, mas vou fazer assim para ficar mais fácil. Então, imagina aqui, ó, que a gente tem 2 ossos, rádio e ulna. Como que a gente vai saber aonde que tá um e aonde que tá o outro? Uma diquinha, tá? Então, vamos imaginar que a gente vai fechar todos os dedos, vamos ficar só com o dedão. Então, aqui, ó, na sequência do dedão, do lado do dedão, eu tenho o rádio. Então, eu gosto de brincar que essa é a antena do rádio. Então, imagina aqui o rádio e a antena do rádio. Então, como que eu vou saber qual que é a ulna, qual que é o rádio? Pronto, uma diquinha para vocês. O rádio tem uma anteninha, então o de fora é o rádio. O de dentro, a parte medial, a parte lateral é o rádio, a parte medial é a ulna. Tranquilo? Agora, isso daqui, gente, a gente não usa, né? Vocês vão ter que estudar, porque faz parte aí dificilmente a gente vai usar esses nominhos aí. Eu tenho 20 anos de profissão, nunca precisei de usar esses nominhos específicos, assim, da mão. Mas, enfim, é importante saber. Do amarelinho para cima, é bem fácil. E quando a gente fala em carpo, a gente fala de mão. E quando a gente fala em tarso, a gente fala de pé. Então, é bem parecido, mudando só esse prefixo. Então, o carpo, mão. Então, eu tenho metacarpo. Vamos imaginar que está mais ou menos no meio, né, da mão. Metacarpo. O amarelinho. Então, eu tenho o metacarpo 1
começando do dedão. Metacarpo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Depois, eu tenho o verdinho, que são as falanges proximais, porque está mais próximo do meio, que são o metacarpo. Então, vamos imaginar que eu tenho o meio e o que está mais próximo do meio. Então, eu tenho as falanges proximais, que é esses verdinhos. Também, falange 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, fácil. Depois, eu tenho as falanges médias, que estão mais para cima, mais para longe do meio, né? Então, pensa próximo, no meio e distante. É isso que a gente pensa. Próximo do meio, do metacarpo, média no meio e distante. Então, é bem fácil. Lembrando que as falanges eu não tenho no dedão, tá? Então, eu começo aqui na 2, 3 e 4, que é o azulzinho, e a pontinha do dedinho são as falanges distais. Então, não é difícil, tá? O que é difícil é que essa parte da base aqui, ó, o carpo, que é a parte bem da base da mão, ela tem um monte de ossinhos, tá vendo? Todas essas bolinhas roxinhas. E cada ossinho tem um nominho, que aí é mais chatinho. Então, começando do dedão, lembra do rádio? Do rádio aqui, ó, da antena do rádio? Então, começando aqui do rádio, ó, eu tenho esse ossinho que chama trapézio, o do lado trapezoide, o do lado capítulo, o que está embaixo semilunar, escafoide, o do lado é semilunar, ó, na sequência, em cima, amato, piramidal e pisiforme. É muito nominho, né? Então, pensa, um pedacinho desse da mão, com um monte de ossinho. Ó quantos ossinhos tem aí. 3, 6, 7, 8 ossinhos, só nessa base da mão aí, nessa parte da mão, tá? A parte de cima é mais fácil, porém essa parte aí é mais chatinha, porque são ossinhos pequenininhos. Descendo a coluna, então, lembra que a gente viu o sacro lá na coluna? Olha aqui, ó, é um osso bem forte, é um osso bem resistente. Aqui tá o finalzinho da coluna que a gente viu lá, tá? Na bacia, né, que a gente chama de bacia, porque parece uma bacia, mas o nome certo é quadril. Então, a gente precisa de pensar que agora, enquanto estudantes, a gente vem se policiar para começar a falar algumas coisas corretas, né? Então, não falar mais bacia, falar quadril. Então, ó, presta atenção no quadril, tá? Então, a gente tem um osso bem grandão aqui, que é o ilíaco, bem grande. Aqui, praticamente, a gente tem um osso só, tá? Só que essa parte de baixo, aqui, essa alcinha de baixo, recebe outro nome, que é o isquio, e aqui a gente tem uma articulação que junta esses dois ossos. E a parte da frente é chamado pubis, tá? É um osso só, vocês estão vendo? Só que eles deram nomes para partes desse osso. É praticamente um osso, praticamente não, é um osso. Um osso bem grande, bem forte, bem resistente, e que recebe essas partes aí, a parte de cima ilíaco, a parte da frente pubis e a parte de baixo isquio, tá? Membros inferiores, então a gente viu os ossos do quadril lá detalhados, né, agora no anterior. Seguindo aí, ó, eu tenho o fêmur, que é o osso mais conhecido, porque toda prova de biologia pergunta qual que é o maior, ou prova de show do milhão pergunta qual que é o maior osso do corpo humano. Fêmur, né? É um osso bem grande, bem resistente, que é o nosso osso da coxa. A gente tem um ossinho pequenininho na frente do joelho que protege a nossa articulação, que é a patela. Ele é praticamente para proteger mesmo a articulação do joelho. E na parte de baixo, assim como no braço, que a gente tem um osso maior aqui, 2 ossos aqui, na perna também. A gente tem um osso na coxa e 2 ossos na parte de baixo. A tíbia, que é um osso maior, mais resistente, e a fíbula, que é um osso menorzinho, que fica do lado da tíbia. Então, são 2 ossos também. Então, a mesma diquinha do braço vou dar para a perna. Como que eu sei qual que tá para dentro, qual que tá para fora? Aqui na foto já tá fácil, né? Mas eu falo só para a gente memorizar. A tíbia é na parte de dentro, ó, a parte mais forte. Pensa que é a parte que tem que estar centralizada, porque ela vai dar estrutura. E a fíbula é a de fora. Então, lembra, fíbula, fora. Tá bom? Então, sempre a parte de fora é onde está a fíbula. E aí, a gente tem Claudinha, posso falar?
Pode, claro. Para a gente memorizar, é só lembrar que a fíbula é de fola, que aí a gente não esquece. Exatamente. Faz Lembra que do nem o Cebolinha. bem isso. Certo? Então, aí, ó, fíbula fora, né? Fácil de gravar. Lembra dos ossinhos da mão? A gente também tem os do pé, olha só. Só que o pé não tem tantos ossinhos quanto a mão, são dois só. O calcâneo, que dá o nome do nosso calcanhar, e aí o talos, que é um osso maior, que é o do peito do pé, que é onde a gente amarra lá o sapato, é o peito do pé, o talos. Aí a gente tem os mesmos ossinhos da mão. Lembra que eu falei que a mão era carpo e o pé era tarso? Então, lembra que era metacarpo, metatarso? Então, agora a gente vai para... Ah, não, mentira, olha só. Tem os ossinhos pequenininhos também, ó. Só que é mais fácil, tá, gente? Aqui a gente tem menos ossinhos, ó, todos com nome. Mas bem mais fácil. Cuboide. Aqui também, ó, são 3 ossinhos que é só você lembrar da posição anatômica também. Então, aqui, ó, eu tenho o dedinho fica pro lado de fora, lembra? Fíbula, fora do corpo. Então, eu tenho a parte mais lateral, a parte mais do meio, intermédio, e a parte mais medial, que é o meio do corpo. Quando a gente usa a palavra medial, a gente tem que pensar no meio do corpo também, tá? Então, eu tenho, assim, o cuneiforme medial, lateral, mais para o lado, o cuneiforme intermédio, e o cuneiforme medial. Então, são 3 ossinhos aqui. E esse navicular. Então, aqui são 2 ossinhos grandes, o calcâneo e o talos, e aqui a gente tem mais 5 ossinhos um pouquinho menor. Agora é que a gente vem para a parte igual do carpo. Carpo é mão e tarso é pé. Então, lembra que lá a gente tinha o meio da mão, que é metacarpo. Então, aqui a gente tem o meio do pé, que é metatarso. Então, eu tenho o metatarso 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Tranquilo, bem tranquilo. Depois eu tenho as falanges. Lembra que lá na mão também a gente tinha as falanges? Mesma coisa. Falange distal é as que estão mais em cima, mais longe do corpo. As intermediárias que estão mais no meio e a proximal é as que estão mais próxima do centro do pé, digamos assim, né? Do meio do pé. Então, é fácil, essa parte aí é bem lógica. Se vocês gravarem que é bem lógico, tenta gravar dessa forma. Então, eu estou mais perto do meio, metatarso, metacarpo. Falanges, a falange mais próxima é proximal, a do meio é medial e a mais distante é a distal. Então, lembra dessas diquinhas aí que não fica difícil, tá? Agora, muito importante para vocês, para nós, né? Classificação dos ossos, isso aqui sempre foi questão de prova da Unip, é porque vocês não estão fazendo prova presencial, mas isso aqui sempre foi questão de prova. A gente tem classificação quanto à forma dos ossos. Então, também não é difícil, é bem fácil. Ossos longos, é fácil. O que é longo? O que tem um comprimento maior que a largura. Então, a gente viu vários aí, depois tem uma tabelinha. Os ossos, né, húmero, rádio, fíbula, tíbia, fêmur, todos são ossos longos, ossos compridos e finos. Então, é bem facinho. Comprimento maior que a largura. Ossos patela, que eu mostrei, é um tamanho que protege a articulação, é um osso curto, tá? Ossos planos ou laminares são que parecem uma tábua, digamos assim. Vamos pensar numa mesa. Ossos planos, tá? Não são retinhos, nosso corpo não é tão bonitinho igual uma mesa, mas vamos pensar no cérebro. Imagina a gente pegar o osso do cérebro e se abrisse assim, ia virar uma mesa. É claro que ele tem um formato, mas o osso é um osso grande, fino e largo, um pedaço de tábua, só que moldado ali no cérebro. As escápulas também são ossos laminários. Escápulas, isso, exatamente. São ossos que, se você olhar, você vai falar, nossa, será que isso lembra um pedacinho de madeira, um pedacinho de uma mesinha, tal? Então, são esses planos. E os irregulares que não entram em nenhuma dessas classificações. O osso que não é curto, não é longo e não é plano, ele vai entrar nos ossos irregulares. Depois eu vou mostrar uma tabelinha aqui para vocês
como, por exemplo, esqueci de falar do atlas e do axis, né? Lembra que eu falei que eu ia falar esqueci, olha, a cabeça tá ruim. Preciso pôr no slide para lembrar. O atlas e o axis lá, a base do ossinho. Por que eles têm nome diferente? Porque são dois ossinhos diferentes. Que ele tem um pino e o outro ele se encaixa no pino, que é o que faz a movimentação da nossa cabeça, tá? Então, a nossa coluna, ela faz movimentos muito pequenininhos, só que juntos fazem um movimento grande. E o pescoço, ele movimenta por esses dois ossinhos, o atlas e o axis, que é bem isso daqui, ó. Né? O pescoço gira em torno de um eixo, por isso que essas duas vértebras têm um nome diferente, porque eles têm a função bem diferente da coluna, porque é uma função de girar a nossa cabeça, tá? Então, aqui eu tenho uma tabelinha, ó. O que eu tenho de ossos curtos? Não são todos, tá? Mas os principais que a gente viu. Fêmur, tíbia, húmero, ulna, falanges. As falanges são ossos pequenos, mas que são longos, porque proporcionalmente eles são, né, maiores do comprimento do que a largura. Curtos, carpo, tarso, a patela, né, que eu falei. Planos, a escápula, que a Lu falou, ó, externo, temporal, todos os ossos do crânio, tá? O externo também. E irregulares, quadril, lembra que eu falei que é a bacia, sempre foi chamado de bacia porque parece uma bacia, um osso grande, ele não é nem curto, nem longo, nem plano, ele é um formato único. Mandíbula também, né, que a gente viu. Maxilar, são ossos, o sacro. Lembra do formato do sacro, que é as duas bolinhas com um triângulozinho? Que é o cóccix ali embaixo, vértebras. As vértebras, por mais que são ossos longos, eles são ossos que também fazem um formato diferente, né? De meia-lua. Então, também são classificados como ossos irregulares. Tranquilo até aí, gente? Essa foi a parte dos ossos. Não posso me atentar, muita gente se empolga, mas não pode se empolgar, não. Que é muita coisa, é muito conteúdo. Vamos agora vou tentar ser mais rápida, para o sistema articular. O sistema articular, a gente usa muito também, né? O que a gente não usa, né? Corpo humano. Então, vamos lá. Articulações. O que a gente tem que saber de articulações? Primeiro, a gente tem 3 tipos de articulações. Articulações fibrosas, cartilagíneas e sinoviais. As fibrosas não têm movimento. As cartilagíneas têm pouco movimento e as sinoviais são grandes movimentos, permitem grande amplitude de movimento. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar esses slides, viu, para vocês. Então, vamos lá. Sinartrose não tem movimentos. Imagina que é uma junção ali dura, tá? É um meinho duro. Então, a gente tem algumas suturas, por exemplo, o crânio. Imagina se a gente tivesse muita movimentação do crânio. Então, não posso. Eu posso ter o crânio, tem que ser... Ele só não é um osso inteirinho fechado, porque a gente cresce quando né, nasce bebezinho, pequenininho, e a gente cresce. Senão, a gente... Pela lógica, seria um osso só, né? Mas ele vai fazendo essa movimentação, só que é uma movimentação muito pequenininha. Tanto é que a gente vê que a gente às vezes acha que o bebezinho tem desproporção, né? Do cabeça muito grande para aquele corpinho, porque ele não cresce tanto, ele tem uma movimentação, mas não é tão grande. Sindesmoses. A gente tem algumas articulações, por exemplo, entre os dois ossinhos da perna e do braço. Então, eles não ficam soltos, os dois ossos lá dentro. Eles têm no meio uma lâminazinha ali, um plásticozinho, digamos assim, que junta esses dois ossos, que é uma articulação de pouca movimentação. E a gente tem uma articulação específica dos dentes, que chama gonfoses. Primeira vez que eu estudei isso, eu falei, gente, a gente tem articulação no dente? Nunca imaginei, né, que a gente tivesse uma articulação no dente. Mas tem, tá? Então, vamos lá, olha lá o exemplo das suturas, ó. Então, tá vendo? O que junta aqui uma parte que a gente viu lá, ó, a frontal, da occipital, da parietal, ó, são suturas. Suturas que têm pouca movimentação, que tem fibroses, articulação fibrosa, não movimenta muito, tá? Então, é o primeiro exemplo. Da sindesmose, lembra que eu falei, ó, entre os ossinhos da mão e entre os ossinhos da perna, tá vendo essa parte branquinha, ó?
é uma articulação com pouca movimentação, uma articulação do tipo sindesmose. Golfose, olha lá como que é a articulação do dente, ó. Ó como é que fica, entre a raiz lá, ó. Tem uma articulaçãozinha de pouca movimentação, tá? Fibrosa. Então, a gente tem as cartilaginhas, eu já até falei um pouco, né? Uma delas é a da costela. Lembra que quando eu estava explicando das vértebras, a gente falou sobre essa estrutura, essa cartilagem aqui, que é uma articulação, tá bom? Ela tem uma movimentação maior. Por quê? Ela tem uma movimentação de expansão de quando a gente respira. Então, ela tem essa movimentação maior do que a do cérebro, porque a gente tem essa movimentação da respiração. Então, é uma cartilagem com uma movimentação um pouco maior. Então, ela é da tipo cartilagínea sincondrose. A sínfise, o próprio nome da articulação, né, já tem sínfise púbica, que é do osso pubis. Lembra que a gente falou que muita coisa vai levar o nome dos ossos? Então, aqui a gente tem o ossinho pubis, que é essa parte da frente do quadril, e a sínfise púbica, que fica no meio, certo? E entre uma vértebra e outra, a gente tem um disco de cartilagem também, certo? Que é uma cartilagem intervertebral, ou uma sínfise intervertebral. A gente costuma falar cartilagem, não é errado, porque o tipo de material é uma cartilagem, então ela é chamada de cartilagínea mesmo, tá? Mas outro nome é sínfise, tá bom? Dúvidas até aí? Agora vem a parte que a gente mais usa, né? Tem até uma alerta aí, que são as sinoviais. As sinoviais, elas permitem grande amplitude de movimento. E é o que a gente usa, o que a gente faz? Grande amplitude de movimento. A gente faz exercício para articulação do cérebro, do pulmão ali, Não, a gente a gente trabalha com a articulação de grande movimento, tá? Uma delas a gente não trabalha, mas a gente tem que falar, é a da mandíbula e do maxilar, né? É muito conhecido como ATM, articulação temporomandibular. Os dentistas usam muito isso, né? Tem muita gente que tem rigidez, dor, aquelas pessoas que têm bruxismo, tem muito dor, né, nessa articulação, né? ATM. Então, ela tá aqui realmente entre o ossinho e outro. A gente tem todas as articulações de grande movimentação, elas têm uma estrutura parecida, que são umas cápsulas. Imagina uma bolsa que envolve aquela articulação. Porque se ela tem muita movimentação, ela precisa de líquido. Porque você imagina se o osso tiver que movimentar sem líquido. Não sei se vocês já fizeram esse teste, né? Faz massagem nas costas de uma pessoa só com o dedo. É difícil. Faz com olhinho, com creminho, aquilo lá desliza. Então, você imagina que a articulação, para se deslizar melhor, ela precisa desse líquido aí, desse lubrificante. Tá? Então, todas as articulações sinoviais, de grandes movimentos, ela tem essa cápsula e esse líquido sinovial, que é o que eu estou mostrando aqui, ó, cápsula e o líquido sinovial aqui no meio, tá bom? E tem até um menisco, tem menisco no pé, no joelho, e tem menisco também aqui nessa articulação da mandíbula, como se fosse um disquinho aí de proteção, tá? Aqui a gente tem Aqui a gente tem o ombro, né? Tá vendo a escápula? Então, olha só que legal. Aqui já tá mostrando a cápsula. Então, não dá para ver nada por dentro, porque aqui eu peguei uma foto para mostrar a cápsula. Lá dentro tem o líquido, tem os ligamentos que vão ligar um osso no outro e que permitem a gente fazer essa movimentação aí de forma tão natural e que a gente não imagina que envolve um sistema tão complicado, né? Então, aí é o membro superior, articulação do ombro. E assim também o cotovelo. Então, são ossinhos aí que tem também uma cápsula, um líquido, ligamentos e que permitem toda essa movimentação que a gente tem. Então, ó, tudo grandes movimentações, né? Do ombro e cotovelo. Tudo grandes movimentações. Todas têm cápsula articular, líquido, ligamentos. Olha o quadril. Também, o que a gente consegue fazer com a perna, né? Que movimentação que a gente consegue fazer com a perna? Grandes movimentações. Também eu tenho a mesma estrutura, cápsula, líquido e ligamentos, tá? Joelho, famoso joelho, né? Famoso que mais dá trabalho, que dá dor, que dá
rompimento que dá problema. Então, gente, se tiverem um tempinho, estudem aí o joelho, tá? Mesma coisa, a gente tem o fêmur e a tíbia, a gente tem ligamentos, a gente tem aqui eu acabei pegando sem a cápsula, mas aquela imagem anterior, ó, imagina essa cápsula aqui, ó, aqui por fora também do joelho, tá? Então, eu também tenho uma membrana, que é uma cápsula que fecha e que deixa um líquido ali para a gente poder fazer a movimentação do joelho, que também é uma movimentação de grande amplitude, tá? Então, aqui, ó, para quem nunca viu, né? A gente tem os meniscos, os ligamentos cruzado anterior e cruzado posterior. E aqui a tíbia e a fíbula aqui por fora, certo? Os menisquinhos. E aqui na frente tinha que ter a patela, que é o ossinho que tampa para proteger essa articulação aí, tá? Aqui eu pus outra, ó, com a patela, ó. Então, ali atrás estão os ligamentos, aqui estão os disquinhos, a patela tem que proteger essa articulação aí, tá? Olha só que legal essa daqui já com a parte da estrutura de tendão que segura a patela, que passa na frente do joelho, ó. Ligamento patelar, junto com a patela, essa estrutura que protege o nosso joelho. Tranquilo? E olha só, essa articulação, por permitir grandes movimentações e várias movimentações, elas também têm uma classificação, elas se dividem. Então, agora a gente está falando só das articulações sinoviais, de grande movimentação. Esquece aquelas que a gente falou de pouca movimentação e nenhuma movimentação. A gente tem 6 tipos de movimentos que classificam esse tipo de articulação. Depois eu vou falar, deixa eu ver se tem aqui, tem. Pois tem aqui, eu vou falar um pouquinho de cada uma, tá? E a gente também tem uma função uma classificação por função da articulação. Então, como que ela funciona? Não só em termos de movimentação, mas de eixo. Então, eu tenho quando a articulação tem um eixo, ela realiza 2 movimentos. Então, o que a gente pode pensar? Vamos pensar. O cotovelo faz flexão e extensão e faz algum outro movimento? Né? Depois a gente vai olhar isso daí. O ombro, será que a gente faz só um movimento de adução e abdução? Ou a gente faz outros movimentos, né? Então, a gente tem que pensar nesses movimentos para poder entender o que seria um eixo, 2 eixos e 3... um eixo, 2 eixos e um eixo com mais movimentação, né? Vou passar para frente, porque é mais fácil para entender. Ó, então vamos lá. Primeiro exemplo, que seria uma articulação em pivô. Ah, por isso que eu esqueci de falar aquela hora, porque eu tinha colocado aqui, ó, já tinha até esquecido, ó. Eu coloquei aqui, ó, tá vendo? O que eu acabei de explicar do áxice e do atlas e do axis da coluna, aqui ele aqui, ó. Esse aqui de baixo é exatamente o que eu estava falando agora. É um pino, ó, um pivô, que chama mesmo pivô, e a outra vértebra que faz essa movimentação aqui, ó. Então, um osso gira em torno de um eixo, que é o outro osso, que é realmente a rotação do pescoço. Então, o que a gente tem aqui? Uma movimentação de lateral, né? Rotação interna, rotação externa. Beleza? Dúvidas aí? E o outro... Quem sabe do outro aí, ó? Onde que tá o rádio mesmo? Vamos ver se vocês aprenderam. Onde está o húmero? Onde está o rádio? Alguém se arrisca? O rádio é da lateral? Isso, muito bem. O húmero é o osso. Isso mesmo, muito bom. Vamos, viu como é que é fácil decorar? Então, aqui, ó, a gente tem o húmero que se encaixa. É lógico que isso aqui, gente, é um desenho didático, tá? Esse aqui de cima, o osso não é exatamente assim, não. Isso aqui é para vocês entenderem como que funciona um osso central e um osso que se encaixa fazendo a movimentação, tá? É só para ilustrar o tipo de movimentação aí.
Então, aqui, ó, tá falando do movimento de pronação e supinação. Alguém sabe o que é isso? Alguém já ouviu o que é pronação e supinação? Alguém sabe? Ó, a gente está falando dos ossos aqui do antebraço. Alguém sabe o que é pronação e supinação? Alguém já ouviu isso lá Lembra que aqui tem dois ossos? A gente imagina dois ossos do lado. Eles podem fazer a movimentação de um deslizar em cima do outro, ó. Que o movimento de pronação e supinação nada é do que a gente virar a mão para cima e para baixo. Isso tem um nome, sabia que tem um nome? Virar a mão para cima e virar a mão para baixo? Pronação e supinação. Supinação para cima, pronação para baixo. Então, esse movimento de girar para cima e para baixo, eu tenho um eixo central e um outro eixo que faz esse movimento de girar em torno de um eixo, tá? Outra movimentação, dobradiça, isso é fácil. Se a gente pensar numa porta que abre e fecha e tem aquela dobradiça assim, que abre e fecha a porta, é fácil de pensar o que a gente tem de abrir e fechar. Dois movimentos só, abre e fecha a porta. O que eu tenho? Cotovelo, só flexiona e estende. Eu consigo fazer outra movimentação com o cotovelo? Não, a de pronação e supinação já envolve a articulação da mão, que só gira um osso para cima do outro, tá? Então, eu não tenho outra movimentação do cotovelo. Eu só flexiono e estendo. Pensa só no cotovelo, eu consigo fazer outro movimento com o cotovelo? Quando eu faço esse movimento de girar a mão, o cotovelo gira? Não, quem gira são os dois ossinhos do braço, que um vai para cima do outro. Então, só tem essas duas movimentações. Então, aqui, ó, o desenho didático mostra. Então, imagina que é uma cela e é uma bolinha. E eu só consigo fazer esse movimento. Flexionar e estender, de deslizar para cima e para baixo. Tá bom? Então, é o movimento chamado de dobradiça. O tornozelo também. Aqui tá cotovelo e tornozelo. Agora, movimentos mais complexos, que a gente tem aí grandes movimentações, muitas movimentações. É o ombro, deixa eu ver se eu tenho o ombro aqui, que eu falo dele depois. O ombro é a mesma coisa do fêmur. Então, tanto o fêmur como o húmero, eles são umas bolas, o osso ele tem uma bolinha, a cabeça do fêmur é uma bola. Também é bem comum a gente escutar, né? Quebrou a cabeça do fêmur. É uma bolinha. Por que é comum quebrar a cabeça do fêmur? Porque a bolinha é forte, a gente tem um espacinho aqui mais fino, ó, tá vendo? Que às vezes, por ser mais fino, se a gente pega um idoso, uma pessoa que já tem osteoporose, já tem menos cálcio ali, ele realmente se quebra mais fácil, porque o osso fêmur é muito forte, a cabeça do fêmur é muito forte. Só que ela tem essa parte mais fina, a hora que sai da cabeça, ela afina para depois abrir para o fêmur. Então, é comum a fratura aqui nessa parte aqui. Que movimento que o quadril faz? Pensa aí, ou levanta e faz. Flexão e extensão. O que é a flexão e extensão da perna? Alguém sabe me dizer? Alguém já ouviu essa expressão? Não estou falando do joelho. Não é flexão e extensão do joelho. Pensa só no fêmur, no osso da coxa. Alguém sabe, já ouviu esse termo de flexão e extensão da coxa? Responde aí se sim ou não. Pode responder no chat que a Lu me fala, se não quiser abrir o microfone. Alguém já ouviu falar em flexão e extensão da coxa, não do joelho, nem do cotovelo? Alguém? Para frente e para trás, né? Isso, quem falou? Jean? Isso. Muito bem, Jean. Para frente e para trás. Quando a gente leva a perna para frente, a gente está fazendo uma flexão. Quando a gente leva a perna para trás, a gente está fazendo uma extensão. Muito bem. Adução e abdução. Fala aí, Jean, já que você começou. Isso tudo a gente está falando do osso do fêmur, da coxa, tá? Pensa só na coxa. Quadril ali. Vai ser quando abre e fecha a perna, né? Isso. Separa uma da outra. Isso, para lateral. Então, quando eu abro a perna para a lateral e fecho a perna para o chão, digamos assim, eu estou fazendo uma abdução de abrir e a adução de fechar. Aí tá mais uma diquinha para vocês decorarem. Nunca sei o que é abdução e adução, gente. Abdução, abrir, é muito fácil. Abdução, abre. Então, quando eu abro,
eu estou fazendo uma abdução. Quando eu fecho, eu estou fazendo uma adução. Lembra lá na musculação aquele aparelhinho que tem um que faz força para fora, que é o abdutor, e tem um que você tem que fazer força para dentro, que é para trabalhar o músculo adutor de dentro da coxa, tá? E a rotação é, imagina o pé, né? Imagina o pé, quando a gente gira o pé para dentro e as bailarinas giram o pé para fora. Então, a gente está fazendo uma rotação interna, Imagina um osso que permite para frente, para trás, para um lado, para o outro, para dentro, para fora. Então, como que isso é possível? Uma bolinha que se encaixa numa casinha e você consegue fazer todos os movimentos, assim como braço. O braço é a mesma coisa, flexão, extensão, abdução, adução, e a rotação interna e a rotação externa. Sai todo da articulação também do ombro. Alguma dúvida? É a mesma estrutura, ombro e quadril. Uma bolinha e uma movimentação ali bem livre, certo? Um osso fixo e um osso móvel que se movimenta. Dentro da cápsula, do líquido, dos ligamentos, que a gente já foi falando lá anteriormente. Beleza? Algumas mais específicas. Meia lunar, né? Tem esses nomes difíceis aqui, ele episódio, mas o mais importante é vocês entenderem. Mais específicas. Então, eu tenho a do punho. É a do punho que faz a movimentação da mão. Então, eu tenho 4 movimentos da mão. Pensa que a gente só pode mexer a mão, ó. Então, eu tenho a flexão e a extensão, e o desvio para um lado e desvio para o outro, certo? Medial e lateral. Beleza? Então, é só 4 movimentos. Qualquer coisa, vocês vão parando aí, gente, que se eu parar, agora minhas alunas têm que dar aula de novo e eu não terminei a parte. Aí, a gente tem as articulações dos ossinhos, que também é a mesma coisa, eu faço flexão, extensão, adução e abdução, mesmo sistema, tá? E o deslizamento. Lembra que a gente falou dos ossos planos, que a Lu falou, o exemplo dos ossos planos? A gente também tem uma articulação plana que se desliza 2 ossos mais planos, ó, que é o que acontece com a coluna. A coluna, por mais que as bailarinas façam muita movimentação, é porque é uma pequena movimentação de uma parte grande que é a coluna, tá? Então, a gente tem as articulações em si, elas fazem pequenos movimentos, mas a coluna é uma grande estrutura, né? O que a coluna faz? Flexão, extensão, inclinação e rotação. Beleza? Todos os movimentos também. Como? Por deslizamento. A gente tem uma vértebra da outra é plana, chapado. Então, a gente faz movimentações deslizando assim, e assim, e assim. Poucas movimentações, só que geram uma movimentação grande, ela se encaixa na movimentação maior, porque a coluna inteira promove uma movimentação grande. Dúvidas até aí? Vai falando, hein, gente? O desgaste da coluna, então, seria esses discos que fica desgastado? A maioria dos desgastes é de articulação, porque o osso não é fácil desgastar. Pensa numa estrutura firme, forte. Normalmente, a articulação, ela se desloca, que são as hérnias, ou ela se desgasta mesmo. Com a idade, pensa, né, o tanto de peso, o tanto de deslizamento, aquilo vai se desgastando, assim como desgasta uma peça de um carro de muito usar, o corpo também vai se desgastando. O menisco também, todas essas articulações que têm muito peso, muita movimentação, elas vão se desgastando, se deslocando, rompendo, né? São todos os problemas que a gente tem. A maioria dos problemas de coluna são ou que ela se desloca, né? A hérnia é o deslocamento dessa estrutura para fora, ou ela se rompe lá dentro, ou ela realmente se desgasta. É bem comum, é a articulação. Osso, gente, é muito difícil da gente ter, a não ser fratura, é difícil da gente ter ou a osteoporose, né? A gente não tem um problema ósseo tirando a osteoporose. O osso é uma estrutura muito forte, por isso é muito importante a atividade física
e a alimentação, né, para a gente não ter essa falta de cálcio, porque se você tá com o osso forte, aí cuida do músculo, bem, a articulação é a última coisa que vai ser lesada. Eu sempre falo isso para os meus alunos, pensa que você, quer dizer, né, a gente começa de fora para dentro, pensa que a gente tem uma musculatura fraca. Sua musculatura fraca não consegue sustentar, por exemplo, a sua movimentação de sentar e levantar. Você tem que continuar movimentando. O que faz você continuar movimentando se sua musculatura é fraca? A articulação vai dando conta, só que você desgasta a articulação, aí vai para o osso. Então, assim, a gente tem que começar fortalecendo a musculatura para não ter lesão articular, para não ter lesão óssea. Então, pensa que tudo é um conjunto, o corpo tem que ir funcionando de qualquer forma. Se você for judiando ele vai se virando e precisa de funcionar. Não tem essa opção de não funcionar, né? Opa, o que eu fiz aqui? Acho que eu parei a transmissão, né? Agora vamos passar rapidinho para os músculos. Os músculos têm, nossa, uma pinceladinha, porque tem muito músculo, né, gente? Pelo amor de Deus, nunca vi ter tanto músculo assim. A gente não consegue falar de todos, eu vou falar de alguns principais. Deixa eu pôr aqui para passar. Isso aqui, gente, a gente pega por um roteiro que vem para a Unip, viu? Então, não sou eu que escolhi os músculos, não. Os músculos já vêm para a gente passar para vocês. Imagina se a gente fosse falar de todos esses músculos aqui, ó. Pensa, olha o tanto de músculo que a gente tem na face, no pescoço. Mas vamos lá. Um dos que a gente usa bastante, inclusive quando chega aquele aluno que está com dor, que está, né, tenso, um dos músculos que a gente mais escuta e fala é esse esternocleidomastoide. Olha que legal o tanto que esse músculo é grande, ele vai lá na base da cabeça e ele termina lá no externo. Olha o nome dele, ó, externo. Então, aqui a gente não tem o osso externo que a gente viu lá, cleidomastoide, porque ele vai lá no osso mastoide, que a gente viu também. É um músculo que sai lá de trás e vem aqui para frente. Músculo grande, um músculo bem comprido por estar no pescoço. Sabe aquele músculo que a gente pega e fala, ai, tá doendo. E você vai vindo e você chega ele aqui na frente. É um músculo bem tenso. O famoso trapézio, que todo mundo já conhece, é um músculo bem externo, né? Um músculo bem para a superfície, um músculo bem grande. Todos esses músculos mais externos, que não são internos, são os músculos que a gente tem que trabalhar para aparecer, né? Para fortalecer ali aquele pessoal que quer ficar bombadinho na academia, a gente tem que trabalhar os músculos de fora. Vai trabalhar os músculos de dentro? Vai. Gente, músculos internos, quanto mais internos, mais difícil da gente trabalhar, tá? Porque se eu vou pegar uma caneta, se eu vou pegar uma, sei lá, não tem caneta aqui, se eu vou pegar esse pincel, se eu pego esse pincel, eu vou trabalhar, sei lá, 5% das fibras, 2% das fibras. Se eu pegar meu celular, vou ter que recrutar mais fibras, porque ele é mais pesado. Se eu pegar um peso na musculação de um halter de 5 quilos, eu vou recrutar mais fibras. Se eu pegar de 10 e assim por diante. Quanto mais peso, mais eu recruto fibras e mais eu for indo do externo, do de fora para dentro. Tá? Então, vamos pensar que a gente não tem alunos que vão trabalhar internamente. Esse aluno ele tem que estar bem fortalecido para trabalhar músculos mais internos. É uma meta? É uma meta, mas concorda que é difícil da gente atingir? Uma pessoa pegar músculos mais internos, precisar de fibras mais internas, ela precisa estar pegando mais peso. Enfim, a gente acaba trabalhando bastante esses músculos mais externos. Um dos mais trabalhados é o trapézio, os dorsais, né, o lateral aqui, que chama os latíssimos do dorso. Isso é só título de nome, tá? Mesmo que peitoral, que é, né, famosíssimo músculo peitoral aí, que a gente trabalha na musculação. Então, só para mostrar para vocês rapidinho. O abdominal, quem falou que a gente não tem abdômen tanquinho, todo mundo tem, né? Só que alguns têm uma capinha de gordura, que é o meu caso, não sei se é o de Jean, não, né, Jean?
Já tem os gominhos aparecendo. O meu tem uma capinha de gordura que atrapalha um pouquinho vocês verem, mas eu tenho também abdômen tanquinho. Olha lá, ó. Todo mundo tem. Olha o formato do abdominal. Aqui a gente tirou o músculo da frente, né, ó. Esse músculo aqui que a gente chama de reto abdominal, que é o que a gente mais fala, né, na musculação, trabalhar o reto abdominal, ele é mais comprido. Ele pega a parte mais de fora, mais externa. Quando a gente corta essa parte aqui da frente, a gente vai aqui, né, que tá o reto, ó. Aqui do lado do reto a gente tem os oblíquos, que são, então o reto é reto porque as fibras são retas. O oblíquo são fibras que vêm de forma transversal ali, tá? Para se ligar ao reto. E o transverso do abdômen, que é mais interno. Então, tanto o reto abdominal quanto o oblíquo, eles são paralelos, só que o reto, ele pega só a frente do abdômen, que é os gominhos, e o oblíquo, ele vem na parte lateral. Cortando isso, a parte interna é o transverso do abdômen, muito difícil de trabalhar, tá? Aí a gente trabalha não com muita carga, talvez um pouco com respiração, com consciência corporal, é bem difícil de trabalhar essas musculaturas mais internas. Eu vi uma coisa do transverso, aquela respiração que eles fazem, acho que é sucção, eles puxam o ar, né, por um tempo. A gente tem algumas, o transverso você tem que estar bem consciente, porque ele não trabalha fazendo abdominal, né, ele é um músculo que ele vai ser trabalhado mais com a respiração mesmo. E assim, como que você fortalece? Cara, muito difícil, né, não é um músculo que a gente vai falar, não, vou fortalecer o transverso do abdômen. Não, não vai, você vai fortalecer o oblíquo e o reto do abdominal, tá? O transverso do abdômen, você pode depois trabalhar um pouquinho com a consciência respiratória, para mexer ele um pouquinho, mas é difícil falar em fortalecer. Deltoide, que é o músculo que dá a bolinha do ombro ali, né? A gente trabalha bastante na musculação, deixa eu ver se eu tenho outro. Essa foto não tá muito boa, né? Tá vendo aqui que a gente tem um músculo peitoral? O deltoide, gente, ele tem partes também, tá? Como o roteiro não trazia isso, mas a gente tem a parte da frente, a parte medial e a parte de trás do deltoide. Ele é dividido em 3 partes. A gente trabalha de várias formas da musculação. Olha o bíceps, famoso bíceps, gente. Depois eu vou passar um pedacinho de um vídeo, não sei se vai dar tempo, mas eu mando para vocês assistirem, né? Vou ter que mandar para vocês assistirem. O porquê de algumas nomenclaturas, né? Por que esse músculo não tem um nome, né, diferente? Por que ele chama bíceps, que quer dizer 2, né? Bíceps vem de 2, porque são 2 músculos, tá? Mas o deltoide são 3, enfim, né? Vocês vão saber que isso tem a ver com a origem e com a inserção, que é bem legal. Eu vou passar um vídeo para vocês assistirem depois, porque não vai dar tempo aqui. Eu tenho 2 origens aqui, ó. 2 músculos? Sim, a gente tem vários músculos no corpo que não é só um, que é mais de um. Mas esse se chama bíceps porque ele sai de lugares diferentes. Ele tem 2 origens diferentes. Eles terminam todos no braço, mas no antebraço, mas eles saem de 2 pontos diferentes, de 2 ossinhos diferentes. Então, por ele ter 2 origens, ele é chamado de bíceps, tá? E assim também o tríceps, né? Peraí, deixa eu tirar minha tela daqui. E assim também o tríceps. Por que ele chama tríceps? Porque ele também tem 3 origens diferentes, sai de 3 pontos diferentes, se juntam e terminam em um só, e é por isso que ele é chamado de tríceps. Poderia ter qualquer outro nome, mas por ter pontos diferentes, ele se divide melhor em 3 musculaturas. O deltoide, a gente não vê essa divisão. Por mais que a gente fala, são 3 partes, porções, mas é tudo um músculo só, eles saem do mesmo lugar e terminam no mesmo lugar, é um músculo só. Tá? Ele só divide em partes diferentes por uma questão de estudo mesmo. Aí são músculos menorzinhos, né, que fazem flexão Esses aqui são bem fáceis também, por quê? Esse músculo aqui a gente não vai trabalhar tão específico assim, né, numa academia de cada músculozinho, mas a gente faz também essa movimentação, né, esse fortalecimento dos músculos. Então, todos que estão na parte da flexão, né, é bem orgânico, eu gosto de falar isso, né, porque se tá na parte da flexão, são os flexores. Então, eu tenho a flexor do rádio do carpo, por quê? Porque vai flexionar esse dedo. O ulnar, porque vai flexionar esse.
o superficial aqui. Então, a gente tem todas essas musculaturas aqui, esses músculos pequenininhos. Vou entrar na outra sala, tá, meu bem? Tá, vai indo lá que eu vou finalizando aqui. Aqui, ó, todos esses músculozinhos vão para um dedinho. Então, pensa que eu tenho um músculo para flexionar esse, um para flexionar esse. Todos eles têm essa função e todos eles têm um nome. Não consegue ficar decorando todos esses nominhos assim de cara, mas é uma coisa que vocês vão ter que pegar lá o atlas de vocês. A apostila da Unip é perfeita, gente. Tem todos esses músculos, tem os atlas. Bem legal mesmo. Tem todas as musculaturas para vocês começarem a se familiarizar com esses nomes aí, tá bom? E assim como eu tenho na frente os flexores, eu tenho atrás os extensores. Então, o que faz a extensão são os extensores. Então, é bem lógico, né? Se é flexão, são os flexores. Se faz a extensão, são os extensores. Então, todos eles também têm um nome. Todos os músculos têm um nome, a maioria deles vai ser de acordo com o ossinho ou a musculatura ali que está movimentando. Aí o famoso quadríceps, né? Mesma coisa, mesma lógica do bíceps e o tríceps. Por que quadríceps? Porque, por incrível que pareça, cada pedacinho sai de um ponto diferente. Não é um músculo que só aparece que tem 3 partes. Não, eles saem de 3 pontos diferentes e se juntam todos em um só, que é lá na base do fêmur mesmo, tá? Os principais, ó, aqui não é parte do quadríceps, tá? É só um músculo que tinha lá pra gente estar mostrando, que é um sartório que sai da parte de fora do corpo, ele atravessa a coxa e vai para dentro do corpo. Então, imagina um músculo, olha o tamanho desse músculo, ele sai lá do quadril, da parte de fora, passa por toda a frente da nossa coxa e termina na parte interna, lá no joelho. Agora, vamos falar do reto femoral, do quadríceps. Quadríceps, então, são 4 músculos, cada um tem um nome diferente e cada um tem uma origem diferente, tá? O maiorzinho da frente é o reto femoral, que é o que a gente mais vê, é o que fica mais para fora. Quando a gente fortalece, que a gente vê aquela voltinha na perna, é esse músculo aqui, o reto femoral. O mais para o lado, pensa, parte lateral, então é o vasto lateral. Para dentro do corpo, pensando no eixo central, então na parte mais para dentro, mais interna, é o vasto medial. E aqui eu tenho uma porção do reto femoral que fica aqui, ó, o reto femoral é esse músculo aqui, inteiro. E a gente tem uma porção dele aqui, ó, que é o intermédio. Então, a gente tem um lateral, um medial e um no meio, que se junta com esse reto femoral. Beleza? Então, são 4 musculaturas. 1, 2, 3 e 4 aqui. Aqui está o joelhinho nosso. E o sartório, que é esse músculo grandão que passa aí na frente toda da coxa. Essa é a vista anterior. Ah, eu não fiz a vista posterior? Ixi. Não fiz a vista posterior da perna. Será que não tinha no roteiro? A parte de trás da perna, gente, eu não sei porque ficou falhando. Depois eu vou dar uma olhada que eu mando para vocês. Que é a parte da panturrilha, né? Que são músculos também importantes que a gente trabalha. A parte do posterior, a gente tem um outro bíceps no corpo, um outro tríceps no corpo, que não é no braço, que é na perna. Não sei se vocês sabem disso. A gente tem o bíceps braquial, porque é no braço. E a gente tem o bíceps femoral. E a gente tem o tríceps braquial e tem o tríceps sural, que é da perna, tá bom? É bíceps sural e tríceps sural, que é da perna, que são os músculos posteriores da perna. Então, é a mesma lógica. A parte posterior da perna, o músculo posterior da coxa, de trás da coxa, eles são 3, então, são 2, então é bíceps, e o da panturrilha são 3 origens, então são 3 musculaturas. Engraçado que a gente consegue, não sei se vocês conseguem ver, parece que são 2, né, a panturrilha, e a gente tem um mais interno, então são 3 músculos na panturrilha, 2 maiores que ficam na parte de fora, que dá formato na panturrilha, e um músculo mais interno, mais para dentro do corpo, que forma o tríceps sural, que é a panturrilha.
Panturrilha tem um nome também de tríceps sural. Deixa eu passar pela parte neuroanatomia rapidinho, porque senão não dá tempo, já são 10h30, né? Já estourei o tempo, na verdade. Mas eu vou passar rapidinho, porque isso é uma parte que a gente precisa de saber, é uma parte mais complexa, mas também é uma parte geral, tá? Não tá detalhado a neuroanatomia aqui, não é a nossa função aprender a parte neurológica, mas é importante a gente entender como que funciona. Então, partindo do sistema nervoso central, eu tenho 2 sistemas, um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é o que a gente viu, que é o centro, que é o encéfalo, e a medula espinhal que está lá na coluna, certo? E o sistema periférico, pensa que é periférico, que está mais para fora. Então, são os nervos, as glândulas, né? Os gânglios que a gente tem no corpo. Sistema nervoso central. O que tem no sistema nervoso central? Encéfalo, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Aí a gente já está detalhando o cérebro, que a gente chama de cérebro. Na verdade, a gente tem várias estruturas. A medula espinhal, que é o que sai da base do cérebro e vai lá para dentro da coluna, né? Eu acho que eu tenho isso mais detalhado para cá, deixa eu ver. Eu vou detalhar essa parte aqui mais para frente, não vou falar agora, senão vou perder muito tempo, da parte do cérebro, cerebelo e tronco encefálico, eu tenho imagens aqui. Uma coisa importante que a gente também não sabe, né? Quando eu estudei anatomia, eu não sabia dessas coisas. A gente tem o osso e a gente tem o cérebro. Entre o cérebro e o osso, a gente tem algumas camadas de proteção, de lubrificação, né? Porque pensa, tudo é controlado pela nossa cabeça. Então, quando a gente pensa de fora para dentro, a gente tem o osso, aí a gente tem um espacinho, que tem um nome, que chama espaço epidural. Aí a gente tem uma membrana, que chama dura mater, ela é mais para fora, ela é mais dura, porque o osso não dá para ficar direto no cérebro. Existe uma lesão, vai acontecer uma lesão ali, né? Imagina um osso raspando numa parte tão sensível que é o cérebro. Então, por isso que a gente tem essas camadas. Então, depois dessa camada mais dura, que é a dura mater, a gente tem um espacinho e a gente tem uma outra camada. Imagina aqui, ó, tá vendo? Que essa parece que é mais grossa. Vamos supor que é a pele, mas não é, porque a pele é por fora, né? Mas imagina que é uma pele mais grossinha por dentro. Depois uma mais fininha, que é a aracnoide, que é essa aqui, ó. E dentro a gente tem uma mais fininha, que a gente nem vê, que ela fica praticamente grudada ali no cérebro, que é a pia mater. Então, todas essas estruturas são todas pensadas nessa proteção, nessa lubrificação do cérebro, para que a gente não tenha nenhuma lesão ali fácil, né? Assim também a coluna, são estruturas também que tem toda essa questão do osso e as membranas por dentro para proteger. A mesma coisa, dura mater mais para fora, perto do osso, perto da parte de fora, a pia mater e a aracnomater, chama aqui, né? Pia mater e aracnomater. São membranas de pele até chegar na parte mais interna, da externa do osso para mais interna. Então, pensa que eu estou cortando aí o osso, certo? Para chegar nessas camadas. Aí, aquela parte que eu pulei lá, que estava detalhado. Então, imagina aqui, a gente tem um cérebro cortado. Então, a gente tem aqui, ó, a parte maior do cérebro, que é o que é chamado cérebro mesmo, é essa parte vermelha, certo? Essa parte aqui tem um nominho específico, que é o corpo caloso, que é uma estrutura diferente, que eles deram um nome aqui. Essa parte verdinha de encéfalo recebe esse nome, tá vendo? Ah, não, gente, desculpa. Essa parte vermelha é telencéfalo. O cérebro é dividido em 2 partes. Mas são 2 partes, o telencéfalo e o diencéfalo. Diencéfalo, a parte vermelha e a parte verde. Pensa que essas 2 partes são o cérebro, tá? Aqui embaixo a gente tem o cerebelo, ela fica bem na base, lá no ossinho occipital. Lembra do ossinho occipital de trás que a gente viu lá? O cerebelo. Aqui a gente tem, seguindo aqui a parte do cérebro de encéfalo, a gente tem uma estrutura que vai dar lá na coluna. Pensa que ela começa lá no cérebro. Então, a gente tem esse tronco encefálico, chama tronco encefálico. Aqui, ó, esse finalzinho já é lá no
início da coluna vertebral. Então, aqui a gente tem um mesencéfalo, uma ponte, como se fosse uma ponte para ligar mesmo o cérebro na coluna, e o bulbo. O bulbo já termina lá na coluna vertebral, na parte de medula mesmo, medula de dentro da coluna, tá bom? Aqui a gente tem umas estruturas pequenininhas que recebem nomes, porque são estruturas que têm funções importantes. Isso aqui é legal vocês estudarem bastante na apostila. Essa parte é uma das mais importantes da parte de neurológica, tá? São estruturas que têm funções importantes do nosso corpo, epitálamo, tálamo e hipotálamo. Isso é bom vocês darem uma olhadinha. Olha só como que o cérebro é visto de cima. Lembra que a gente tinha o crânio dividido em partes, a parte dos ossos? Aqui também a gente tem, ó, mais ou menos um corte aqui, uma fissura, que divide em lado direito e lado esquerdo, que é chamado de hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Aqui a gente tem, igualzinho tem a parte dos ossos, a gente tem do cérebro, então não tinha o osso frontal? Então a gente tem o lobo frontal. Não tinha o osso parietal, que a gente viu? Até pois acho que tá até na mesma cor. O osso parietal, então embaixo a gente tem a parte do cérebro que chama lobo parietal. Não tinha o osso occipital? A gente tem a parte do cérebro que chama lobo occipital. E aqui está o cerebelo. E aqui na lateral, a gente tinha o osso temporal, então a gente tem o lobo temporal. Se a gente cortar isso daqui lá dentro, a gente tem mais um pedacinho que é o lobo insular. Ele é pequenininho e fica bem internamente ali no meio do cérebro, tá? Aqui a gente tem algumas nomenclaturas. Isso aqui, gente, é legal, a gente não vai usar, mas o que é legal isso daqui? Até para a gente entender como funciona o nosso cérebro, né? Lembra aquelas questões, a gente acho que chegou a ver isso também na educação, lá na educação básica. Uma parte do cérebro é responsável pela visão, pelas emoções. Lembra de tudo isso? Então, isso daqui basicamente os pedacinhos do cérebro que têm as suas funções. Então, a gente tem um giro central, um giro pré-central, aqui as divisõezinhas, tudo isso tem um nominho. Pensa uma pessoa que estuda anatomia, que tem que saber tudo isso detalhado. Aqui, tudo tem um nominho, todos esses gominhos aqui têm uma função. Um pedacinho aqui vai ser responsável pela visão, um pedacinho aqui vai ser responsável pela fala. Por isso que quando acontece aqueles acidentes vasculares, né, aqueles AVCs, dependendo da área da lesão, é onde vai afetar a parte motora, que é a parte de andar, a parte de falar, a parte de enxergar, a parte de ouvir. Cada pedacinho do cérebro tem a sua função. Imagina se a gente tivesse que estudar tudo, hein? Então, aqui, ó, tá vendo que a gente tem aqui a parte da motricidade e a parte da sensibilidade. Então, são as duas partes mais centralizadas aqui, que tem essas funções aí. De forma geral, tá? Cada pedacinho vai estar ligado a alguma coisa. Assim como a gente tem o osso... Oi, pode falar. Ô, Cláudia, você tá passando os slides? Tá passando os slides ou você parou na coxa mesmo? Não, tô passando, vocês não estão vendo? Não, eu não. Vocês não estão vendo, gente? Ninguém? Bom, eu não. É por isso que eu tô... Meu também tá parado. Tipo, tá parado na coxa. Na coxa, é verdade. Mentira! Eu só tô escutando você falar, só explicar, Deixa eu mas... ver aqui. Nossa, então não é possível que eu... Deixa eu ver, será que eu... Eita, que raiva. Eu não parei a transmissão, então vou passar rapidinho. Nossa, tudo que eu falei, vocês não viram? Ai, que ruim. A gente já escutou. Só. Que ruim! Eu tô aqui pensando, gente, não está isso. É uma coxa. Nossa, eu tô crente que vocês estão vendo. Vou passar de novo rapidinho, só para vocês verem aí. Vê se mudou. Mudou. Que raiva, eu não encerrei. Eu mudei e não encerrei. Ah, o que eu falei da divisão, depois eu mando isso para vocês, tá, gente? Eu não sei se dá para mandar no grupo, mas se eu não conseguir mandar no grupo, porque tá tudo em PowerPoint, eu posso mandar no e-mail de vocês, se vocês quiserem mandar um e-mail. Ó, aqui é o que eu falei, o inicinho da divisão do cérebro, lembra? Sistema nervoso central e periférico. Ó, a divisão do sistema nervoso central. Aqui as membranas que eu falei, ó, membrana grossa, mais fininha, né, que são as 3 membranas que cobrem o cérebro aí, que protegem do osso, que é duro, para o cérebro, que é bem molinho. Então, a gente tem esses
essas membranas. As membranas da coluna, que eu também falei que protegem aí a coluna por dentro, a parte mais por dentro. Aqui, olha só que legal, quando a gente fala de cérebro, eu tenho duas partes, o telencéfalo e o diencéfalo, que é essa parte vermelha e essa parte verde. O cerebelo, que é aqui na base da cabeça. Aqui a gente tem um tronco, chamado de tronco encefálico, que tem 3 partinhas, mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui, ó, que eu estava comentando que são funções aqui que seria interessante vocês olharem na apostila, tá? Eu esqueci de colocar aqui, eu não vou lembrar de cabeça, viu, gente? Ó, epitálamo, tálamo e hipotálamo, dá uma lidinha nessas funções aqui de cada pedacinho dessa parte do diencéfalo. É uma parte pequenininha que comanda bastante coisa do corpo. Olha só o cérebro visto por cima, que a gente tem uma fissura que divide em hemisfério direito e esquerdo. Aqui, ó, que eu falei dos ossos, olha que legal. Onde está o osso, o nome do osso está o nome do lobo. Osso frontal, lobo central. Osso parietal, lobo parietal. Osso occipital está o lobo occipital e o temporal. Aqui está o cerebelo e lá dentro tem o lobo insular. Aí a gente estava bem aqui nessa parte, ó, dessas partes, bem no meio do cérebro, 2 partes importantes do nosso cérebro, que é a região da motricidade e a região da sensibilidade. Aí eu comentei olha só, aqui tem algumas funções, ó. Aqui, desse coloridinho, é a parte do lobo temporal. Lembra que a gente viu o osso temporal? Olha o que é responsável essa parte do cérebro. equilíbrio, audição, memória. A parte mais central, mais da frente da cabeça, da parte lobo frontal. Ó, funções, motricidade e caráter. Parte mais lateral, mais de trás, a parte occipital aqui, ó. Tá vendo? Funções relacionadas à fala tá na parte mais frontal. Aqui, ó. Aqui é onde eu falei, se a gente fosse estudar medicina, ia ter que estudar cada pedacinho. Ó, esse pedacinho é da fala, esse pedacinho é da visão, esse pedacinho é da audição, esse pedacinho é da motricidade da parte do membro inferior, do membro superior, e aí vai. O cérebro é bem complexo, não dá para a gente estudar assim. Isso aqui é só para vocês terem uma noção da estrutura geral do cérebro, não dá para detalhar, tá? Então, olha só, onde está a relação, essas aqui são algumas curiosidades que tem no roteiro, tá? A gente tem uma parte aqui maior, ó, do cérebro aqui, da parte do telencéfalo, relacionada à agressividade. E olha, lá as funções, que eu não lembrava porque eu tinha colocado aqui, ó, não lembrava de cor. Ó, lembra que eu falei das funções muito importantes para vocês estudarem na apostila? Ó, então, essa parte aqui, pequenininha, ó, funções endócrinas. É a famosa melatonina, gente. Quem sabe da famosa melatonina, tá tomando melatonina para melhorar a produção, para melhorar o sono, tá? O corpo, ele tem todas essas substâncias. Tem gente que, às vezes, por conta de estilo de vida muito ruim, alimentação ruim, excesso de peso, algumas funções começam a não funcionar da forma mais correta. E a melatonina, ela está sendo muito estudada, está sendo muito indicada para ser tomada mesmo até via oral, né? Para melhorar sono, essas coisas. E pensa o pedacinho do cérebro ali, ó, que está sendo afetado por conta dessa produção de melatonina. Tálamo, a parte mais do meio, ó, sensações de dor, tá ali no meio do cérebro. Hipotálamo, a parte mais para frente ali, ó. Sensação de fome, sede, saciedade, sono, tá tudo nesse pedacinho verdinho do cérebro ali. Pensa, cérebro desse tamanho e algumas funções bem específicas ali naquele pedacinho. Cerebelo, que é a parte de baixo, sabe essa parte aqui que a gente viu lá na frente, ó, que fica mais embaixo, mais atrás, perto do pescoço? Olha só as funções: equilíbrio, coordenação motora e o tônus muscular. Esse pedacinho controla isso, hein? E essa parte daqui, ó, que são funções importantes também. Tem algumas partes aqui que pedia pensa nesse tronco aqui, ó. Nós estamos nesse tronco encefálico aqui, ó, para vocês localizarem. Ele tá aqui, ó. Certo? Então, a gente tem algumas estruturas
que tem os nomes aqui, porque tinha no roteiro de vocês, então eu acabei colocando a imagem para vocês verem, ó. Específicas do tronco encefálico, alguns nomes, ó, pirâmides, olivas, isso aqui são nomes, tá, gente? Olha, lembra que a gente viu a coluna? Olha aqui de novo para a gente ver a medula espinhal agora. Olha onde que começa a medula espinhal. Lembra que eu mostrei lá na imagem da ponte encefálica? Olha aqui onde que começa, lá na base do cérebro e percorre a coluna inteira. Logo após o bulbo, ali ó, na L1 e L2, que termina a nossa medula espinhal. Olha o que é um cérebro partido. Isso aqui a gente estudou também lá na biologia. Quem lembra de massa cinzense e massa branca do cérebro? Ela recebe esse nome pela coloração mesmo, tá? Então, é a estrutura do cérebro, algumas partes mais escuras pela formação aí de neurônios mesmo e algumas partes mais clarinhas. Aqui são alguns nomes que a gente não vai falar. Ah, isso aqui é importante, ó. O líquor, que são líquidos muito importantes para o cérebro. Lembra quando eu falei lá das membranas, que a gente falou sobre o líquido? Esse líquido é extremamente importante para funcionamento do cérebro e proteção. Então, o líquor, ele protege dessas estruturas duras, né, que é o osso, que são chamadas ali, olha só que legal essa parte de baixo aqui, ó, o líquor protege todo o sistema nervoso central. Então, ele tem essa função de não deixar o cérebro se lesar facilmente. É a mesma coisa que eu expliquei da massagem, a gente tem que ter alguma coisa para não ter atrito, para não machucar, tá? É essa função aí E os nervos, para finalizar, gente, essa parte final, a gente falou do sistema nervoso central e o periférico. O que é o periférico? São os vasos, os nervos, né? A parte mais para fora. Esqueci o nome. Olha só quantos nervos a gente tem. Isso aqui, se a gente fosse especificar também, nervos da parte motora e nervos da parte que controlam a parte sensitiva. Então, a gente tem muitos nervos, tudo sai do cérebro e tem que ter uma via para chegar no resto do corpo. Então, quando a gente fala sistema nervoso central, é o principal, que é aqui, que é o que a gente viu agora, e isso comanda o corpo inteiro, né? Para você mexer um dedinho, para você tudo tem um comando que sai lá do cérebro. Então, imagina isso funcionando. Como que é complexo. Então, a gente tem lá que sai do cérebro um nervo que vai ligar lá, ó, primeiro par, no olfato. Tá vendo? Onde tem, eu até coloquei com a origem lá no telencéfalo. Lembra no telencéfalo que é a parte vermelha que eu mostrei, que fica em volta daquela verde pequenininha? Ó, vou mostrar aqui. Essa parte vermelha aqui, ó. Então, imagina, tudo que sai lá de cima e vai ter que comandar todo o corpo. Então, a gente tem todo esse sistema funcionando, que a gente não vai detalhar aqui, não tem como. Então, sai um nervinho lá para mexer o olho, sai um nervinho para mexer o dedo. Então, pensa nessa estrutura, bem complexo, tá? Aqui eu vou passar para vocês depois darem uma olhadinha, que é mais uma função mesmo. Tá? Cada nervo e sua função. Então, eu tenho um nervo olfatório, que é a percepção do olfato, o da visão, os trigêmeos, que controla a mastigação, tá? Então, isso aqui eu vou passar para vocês, que é um resuminho, na verdade, do que tem na apostila, tá? Essa aula é muito demorada, nossa. O certo seria a gente ter uma aula de cada sistema. Ai, dura ter tempo para ter tanta aula assim. Alguma dúvida, gente? Eu sei que é muita coisa, é muito conteúdo, mas assim, eu vou falar para vocês, a apostila é muito completa. A apostila de anatomia de vocês tem tudo, tem foto de tudo, tem atlas anatômico, né? Então, assim, aproveitem o material que vocês têm. Quem não pegou material físico, tem a apostila em PDF no portal, lá, né, no AVA. Então, precisa de estar olhando esse material, gente, com cuidado. Eu falo que a anatomia é a principal matéria do curso, porque você tem que conhecer o corpo. A gente está trabalhando com o corpo, a gente está trabalhando com saúde. Se você não entende isso, você não precisa decorar tudo.
Eu tenho muita coisa que eu não tenho decorado, não é uma coisa que a gente usa no dia a dia. A gente decora o que a gente usa muito, né? A gente decora o que a gente está ali na prática o tempo inteiro usando. Mas eu não sei falar para vocês a parte neurológica, a parte nervosa. Eu sei ali o básico que eu passei para vocês, não é uma coisa que a gente vai usar muito, mas é importante a gente ter uma noção, tá? As musculaturas, quanto mais profundas, quanto menorzinhas, eu não vou trabalhar isso, né? Numa academia ou no que a gente for trabalhar aí na parte de esporte. Mas dá uma olhada, é importante ver, a gente vai trabalhar, igual eu falei, com os músculos mais externos, né, com os músculos mais superficiais, a parte mais interna é legal a gente saber, com certeza, quanto mais conhecimento, né, conhecimento não ocupa espaço, só toma um pouquinho do nosso tempo, mas eu acho que é válido, é um investimento aí, quanto mais a gente estudar, melhor. Eu vou passar para vocês depois também um canal do YouTube, que é do Rogério Gozzi, que lá tem bastante vídeo de músculo. Eu até separei um para passar, mas não deu tempo, que fala sobre a origem e inserção, que é o que eu falei para vocês lá, que dá o nome dos músculos. Tipos de fibras. Não sei se vocês sabem, a gente tem tipos de fibra 1, tipo de fibra 2, tipo de fibra branca, mais rápida, que é usada mais em esporte, por exemplo, de pouca duração e muita força, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo do atletismo que é mais fácil. Então, quem vai fazer uma maratona, correr 42 quilômetros, correr aí 3, 4 horas, usa um tipo de fibra. Quem vai correr o Bolt, que corre 100 metros, ele usa outro tipo de fibra. Então, a gente tem fibras rápidas para provas rápidas e fibras para provas longas, né, que tem muito a ver com a questão da oxigenação da musculatura. Enfim, é uma parte bem interessante para a gente, que é da área de educação física, é estudar mais aprofundado a articulação e a musculatura. E esse cara, ele é muito bom para explicar. Eu gosto muito, os vídeos dele, ele tem vídeos mais curtos, de 10 minutos, e tem vídeos de 30, 40 minutos. Mas é bem legal, você pega a parte muscular dele, ele é muito bom. Ele tem um vídeo, eu vou abrir aqui só para criar curiosidade, para vocês entrarem e assistir. Vocês não vão entrar. Olha que legal esse músculo, esse vídeo que ele fala do... Ai, abri errado nesse não. Esse aqui. Eu vou, para vocês poderem ficar curiosos para assistir, porque, gente, vale a pena. Você fica na frente do computador e tem ideia do quanto que a gente aprende. E assim, com vídeo, que é uma coisa dinâmica, né? Que você, de repente, tá... Não sei, a gente que é mulher, que tem, às vezes, mais afazeres, enquanto você tá passando uma roupa, você põe um vídeo, você tá aprendendo, sabe? Então, eu acho muito legal. Acho muito legal o vídeo do YouTube para esse período aí, que às vezes a gente tá mais em casa, né? Não tá podendo, agora de novo, né? Sair. Mas o vídeo que eu só vejo não quer abrir. Que saco. Tem que pegar ele no YouTube de novo. E esse cara, ele começou com desenho, ele é legal para desenhar, assim, ele desenha bem. E depois ele foi modernizando, e agora ele tem, que é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele tem um aplicativo, sei lá o que seria isso. E ele... Bom dia, pessoal, meu nome é Rogério, e a aula de hoje é sobre a hipnose. Peraí que eu vou compartilhar a tela, porque eu não estava conseguindo abrir. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Ai, saco, peraí. Nossa, gente, meu computador tá dando um trabalho. Conseguindo. Vou deixar aqui minimizado. Bom dia, pessoal, meu nome é Rogério, e a aula de hoje é sobre a classificação dos músculos. Então, tem algumas coisas importantes. Deixa eu compartilhar. Que vocês precisam saber sobre as classificações musculares. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que saber quando vai... Vocês estão vendo? Fala alguém aí, está vendo? Sim. Vendo e ouvindo, né? Ó. Então, eu ponto logo no músculo, como vocês podem ver. Certo? Então, o músculo está aqui. Então, eu tenho um ponto fixo no músculo, que está aqui em cima, e o ponto móvel no músculo, que está aqui embaixo. Então, o que eu fiz chamar de origem, por exemplo, desse músculo bíceps,
Tá vendo que ele faz desenho, ó, no... Tríceps. É bem legal. E aí, depois, ele começou a fazer... Ai, que pena. Deixa eu puxar aqui. Chama Rogério Gozzi, tá? Depois, qualquer coisa, eu passo para vocês. Claudinha, Oi. a gente precisa encerrar para iniciar atletismo. Ah, tá. Vocês estão precisando de encerrar para começar lá? Então tá, eu passo para eles então no grupo, tá? Porque é muito legal. Ele pode, claro. A aula é muito complexa para passar assim 1h30, mas eu acho que deu para dar uma ajudada, né, gente? Aí a gente vai conversando, se precisar a gente pode marcar outro dia para tirar dúvida, mas o legal de tirar dúvida é vocês estudarem, para vir com dúvidas para a gente, tá? Aí se quiser a gente pode marcar outro dia, tá? Essa aula tá gravada, né? Tá, né, Olê? Ela gravou. E depois eu dou uma olhada de novo. Gravou, Claudinha. Tá, eu vou dar uma olhada no... mandar os slides para vocês. Eu vou só inserir a parte posterior da musculatura da perna, que eu não sei por que não tá. Não sei se não tá no roteiro de vocês, mas mesmo se não tiver, eu vou pôr. A parte posterior da coxa, eu vou acrescentar isso e mando para vocês. Tá bom? É o material que é de vocês. Vocês podem usar para estudar. Tá na apostila, nos slides, né? Tudo na apostila. A minha aula foi inteira no roteiro de vocês, na apostila de vocês. Tá? Tirei tudo de lá. Então, lá tá mais completo, mais detalhado do que eu passei. Eu passei uma forma bem geral. Tá bom? Porque isso aqui é uma aula para, sei lá, 1 mês. Não para 1h30. Tá bom? Um beijo, então, que a Lê vai precisar de começar lá. Lê, beijo, obrigada, viu? Tchau, turma. Tchau, Patrícia. Tchau, Lisandra. Tchau. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau,